Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Montreal, a cidade mais francesa fora da França. Originalmente, Montreal se chamava Vila Maria, quando os primeiros visitantes nomearam a cidade. Mas como ela se desenvolveu ao redor de um grande morro chamado Monte Royal, acharam mais indicado homenagear a natureza do que uma pessoa. Montreal tem uma das maiores populações bilíngues do mundo, com a maioria dos habitantes falando fluentemente o inglês e o francês. Porém, a segunda é a língua oficial e faz com que a cidade seja a segunda maior em língua francesa no mundo, perdendo apenas para Paris. Isso torna a cidade extremamente atrativa para estudantes de intercâmbio que querem aprender francês, mas não estão em condições de arcar com o alto custo de viver na Europa. Durante a história do Canadá, Montreal sempre foi considerada a capital comercial, cultural e financeira do país, mas isso começou a mudar nos anos 70, quando Toronto tomou a frente e se posicionou na liderança do país. No entanto, Montreal continua sendo muito importante no cenário da América do Norte e até mundial, pois é uma das 3 cidades no continente a possuir uma sede da ONU, juntamente com Washington e Nova York. Montreal também possui excelentes níveis de educação, cultura e segurança, sendo uma das cidades mais seguras de todo o continente. Assim como em praticamente todas as cidades nas Américas, Montreal era habitada por índios nativos e 2 tribos mantinham o controle, apesar de brigarem entre si, os Algonquinos e os Iroqueses, até que em 1535, Jacques Cartier foi o primeiro europeu a pisar no território de Montreal. Ele chegou até lá após os índios informarem que na região haviam metais brilhantes, o que ele imaginou ser ouro, mas que quando chegou até lá era apenas quartzo. Mesmo assim, Cartier fincou uma cruz na cidade em homenagem ao rei francês Francisco I, que havia patrocinado sua viagem. Só mais de um século depois é que os franceses voltaram a Montreal para sua colonização e criaram uma lucrativa companhia de venda de peles. No entanto, eles conseguiram um acordo com apenas uma das tribos locais, e por muitos e muitos anos sofreram sucessivos ataques dos iroqueses, que queriam expulsar os europeus dali, mas que nada disso atrapalhou a expansão e o desenvolvimento de Montreal. Ao final do século XVII, a população já era uma das maiores de toda a região. Em 1760, durante as disputas entre Inglaterra e França, Montreal passou definitivamente para o controle britânico e alguns anos depois chegou inclusive a ser tomada pelos Estados Unidos durante a Guerra da Independência Americana. Mas foi por pouco tempo, pois logo chegaram reforços da Inglaterra e expulsaram os americanos da cidade. Com esse provisório domínio britânico, muitos escoceses desembarcaram em Montreal e foram fundamentais para o desenvolvimento estrutural da cidade, acelerando as construções de estradas, pontes, ferrovias e canais. Nesse período, parecia que a influência francesa iria acabar na cidade, haja vista a quantidade de britânicos se estabelecendo ali. Mas não foi isso que aconteceu e durante todo o século XIX, milhares de franceses migraram para Montreal e fez com que a cidade tivesse um boom populacional, terminando esse período com quase 300 mil habitantes, já com maioria absoluta de franceses. Foi nessa etapa que muito do que encontramos hoje em Montreal se estabeleceu, como bancos, universidades, centros de comércio, hospitais, igrejas, tudo com grande influência francesa. No século XX, os habitantes de Montreal discordavam dos rumos que o país deveria tomar em relação à Primeira Guerra Mundial. Os de origem inglesa queriam participar e os de origem francesa não. Essa relação passou a ficar cada vez mais tensa ao longo dos anos, até que a imensa maioria de britânicos passou a morar em Toronto, fazendo com que a cidade superasse Montreal como referência no Canadá. Mas isso demorou um pouco e Montreal ainda teria tempo para se destacar no cenário norte-americano. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a proibição de venda de bebidas nos Estados Unidos, Montreal se tornou uma espécie de paraíso para os americanos que buscavam bebidas, jogos e prostituição. Nessa época, era considerada a cidade do pecado e viu seus números crescerem absurdamente, mesmo em tempos de crise como na época da Grande Depressão. Foi inclusive nessa época que Montreal atingiu seu primeiro milhão de habitantes e continuou seu caminho de sucesso.
Hoje em dia, a cidade continua sendo extremamente importante no país, sendo a segunda principal economia, com uma vida turística e cultural agitada, preparada para receber visitantes do mundo inteiro e sempre atenta aos desejos dos seus moradores para que a qualidade de vida permaneça alta. Essa foi a história de Montreal, a cidade mais francesa fora da França. Por favor, não esqueçam de sugerir nos comentários sobre quais cidades iremos falar nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.